Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O pecado é o carrasco do bom Deus e o assassino da alma. E nós o amamos. Que loucura! Se pensarmos bem nisso, teríamos um tão vivo horror do pecado que jamais o cometeríamos. Essas palavras abrem uma das catequeses que o Curadars faz sobre o pecado, mostrando esta dimensão, aquilo que é. Santo Agostinho também, quando apresenta o que é o pecado, coloca uma dimensão e coloca algo de nós. Ele diz que é a escolha de um bem menor. E por quê? Porque se não víssemos nenhum bem em relação ao pecado, não o buscaríamos. E existe um bem, mas é um bem menor. É algo muito menor do que aquilo que é grande, do que aquilo que deveríamos buscar. E diante desta inversão de valores, aí está a queda. Aí está esta inferiorização que pode ser cometida diante da preguiça, diante da moleza, diante desta falta de ímpeto e buscar, né, algo maior, né? Não à toa, né, num dos comentários sobre uma das passagens da vida de São Tomás de Aquino, disse, né, que nós somos os verdadeiros ambiciosos, devemos ter esta verdadeira ambição por aquele que é um bem maior, né? E o que Santo Agostinho dizia, o que ele queria mais era ser santo, né? Querer só Deus, dirá em outra passagem, também outra anedota da sua vida. Então, é isso, né? Este bem maior, né? E Santo Agostinho coloca isso, né? Não devemos escolher um bem menor, mas o bem maior. Certa vez, diante desta mesma passagem, escutei, né, um padre apresentando, né? É como se tendo um grandioso banquete ao qual o Senhor quer nos dar e nos exige que busquemos aquelas condições, preferíssemos comer migalhas, porque está ali mais perto, eu não preciso de tanta coisa, né? E as condições que nosso Senhor pede não são algo colossal, né? Sei lá, na literatura, né, mítica, coloca ali, né, na era grega, né, os mitos em relação a Hércules, que tinham que ter vários desafios, enfrentar leões, etc. Não temos que fazer nada disso. Deus nos exige nada disso para conseguirmos chegar, né, a este bem maior, a poder estar neste banquete. Ele nos pede que saibamos corresponder, né? Que busquemos, que nos empenhemos, né? E ele não quer que estejamos nessa busca por migalhas, ele quer algo mais, né? E por isso, daí está, né, esta degradação que apresenta, né, o Curadarse também, Santo Agostinho e tantos outros santos, né? Essa escolha aquilo que é inferior e não superior, né? E com isso se dá as costas a Deus. Porque se vai arrefecendo as coisas, buscando algo que é mais fácil, né? E algo que não nos basta, algo que não nos sacia, né? E é com isso, diante deste colocar-se para baixo, nós vamos definhando, né? Por isso, é isso que causa o pecado. Por isso, né, devemos saber escolher, né? Escolher não o que é passageiro, mas o que é eterno, né? Mas não o que é transitório, mas o que é permanente, né? Mas quem escolhe este bem menor, quem busca estes pequenos deleites, busca o passageiro, o transitório, e não o eterno e permanente, né? E aí sim está a baixeza, a pequenez, né? E aquilo que nos rebaixa. Estamos nessa série de meditações sobre o sacramento da confissão, né? E estamos vendo, né, essa sequência, né? Começamos a ver os sacramentos de modo geral
esses canais da graça do Senhor, né? Depois vimos de modo específico o sacramento da confissão, uma primeira visão geral daquilo que é este sacramento, a grandiosidade dele. Vemos os nossos atos, aquilo que nós fazemos por querer, por vontade, por conhecimento, né? E que diante disso tem-se as moralidades, e não aquilo que não tem. E daí temos o pecado. E vemos na última meditação o que é o pecado, esta escolha, esta busca, né? Tendo consciência, buscando, tendo vontade, né? Conhecendo, né? Diante de algo que vai contra. Nosso Senhor chama-nos a algo mais e nós escolhemos algo menos, né? E esta distorção, essa inversão de valores, mostra-se o pecado, né? E assim, né, vamos distorcendo a nossa consciência, né? Porque é necessário saber, querer e buscar, né? Conhecimento, verdade e liberdade. Hoje, nessa segunda meditação, que também se verte em relação a este mesmo tema, o pecado, vamos ver a realidade do pecado, né? Qual é a situação do pecado, né? E por isso temos duas partes. Primeiro, o que causa o pecado, né? Essa realidade que nos fere, o que ela causa verdadeiramente em nós. De modo particular, veremos principalmente o pecado mortal, né? Mas também o venial, né? As condições nas quais ele se abarca. E depois vemos a condição do homem em relação ao pecado hoje, né? Neste olhar para ver como lidamos, né? Como o homem está. E olhando para esta questão, né? O que é o pecado, o que ele causa em nós, né? O pecado mortal, como fazendo um paralelo, né, com o que aquilo que o sacramento, né, da confissão ele o faz em nós, podemos dizer, né, que primeira coisa, mais talvez severa, é este dar as costas para Deus, este afastamento, este rompimento, né? É o filho pródigo que quer as suas coisas e sai de casa, né? Ele pede a herança, ele mata em si o próprio pai, né? E dá as costas a Deus, escolhe aquilo que está fora, né? Busca um prazer inferior que o rebaixa, né? Podemos ver esta relação clara nesta parábola do filho pródigo, né? Um prazer superficial, transitório, passageiro que passa, né? Que não sustenta e que vai fazer com que ele dê fim, né? E é um bem menor, né? Porque não sustenta aquilo por muito tempo. Ele vai esmiuçando, né? Além disso, existe também uma ruptura com a igreja, né? Porque nós somos membros, fazemos parte de um mesmo corpo. E ferimos a igreja ao, né, ter este ato, né? Ferimos o corpo, né? Todo o corpo sente, né? Porque existe esta comunhão. Assim como quando temos atos virtuosos, crescimento espiritual, todo o corpo se eleva. Quando um membro peca, o corpo todo é ferido de algum modo, né? E temos isso. Além disso, perdemos a graça santificante, né? A graça santificante é aquilo que nos eleva, que é aquilo que nos leva para mais perto de Deus, né? É esta graça da busca pelo Senhor, né? Perdemos isso, né? Damos as costas para isso. Além disso, temos a pena eterna, né? Porque escolhemos isso, escolhemos estar fora de Deus, estar longe de Deus. E o que é esta pena eterna? É aquilo que nos aparta, né? Ou seja, nós escolhemos o inferno, nós escolhemos a perdição, a condenação, a morte eterna, né? Isso que é a pena eterna, né? A pena temporal é aquilo que se dá diante de um tempo que também se agrava, né? Também ficamos feridos. Mas a pena eterna é aquilo que é perpétuo, né? O sempre estar fora. E
Quando escolhemos o pecado mortal, assim o fazemos. Buscamos estar fora, longe de Deus, né? Além de tudo, quando pecamos, isto nos coloca pesados, né? Na passagem, né, via-se há algumas semanas, Nosso Senhor dizer, passar pela porta estreita, esforçai-vos para passar pela porta estreita, né, nos tornando pesados, né? Porque o pecado ele nos faz assim, ele nos infla, né, e nos impede de passar por esta porta estreita, né? O peso em nós espiritualmente, o peso da consciência, a angústia, este ato de definhar. Além disso, não temos força, somos fracos, né? Não conseguimos sair disso, né? Nós nos tornamos imóveis, né? Nesta lentidão, nesta paralisia. O pecado venial não tem tantos agravamentos, mas ele nos vai afrouxando e vai abrindo espaço para cair no pecado mortal. É quando se tem alguma falta, né? Ou seja, quando eu não conheço, né, aquilo, quando de algum modo eu não quero, a minha vontade não está clara, né, sobre aquilo, ou quando a matéria não é grave, ou seja, não corre diretamente, por exemplo, sobre os 10 mandamentos. E aí esse pecado é venial, né? Quando se tem, pelo menos, a falta de uma destas, né, condições para o pecado mortal. E o que você vai causando, portanto? Então, vai se arrefecendo, né? Vai ficando, né, mais fragilizada esta relação com Deus e também com a igreja, né? Vai esfriando, né? A pena tem-se a pena temporal, não se tem a pena eterna, né? Mas se tem a pena temporal, ela vai enraizando, né? São pequenas feridas que vão sendo colocadas a mais, né? Também tem a consciência ela fica mole, ela, né, vai começando um processo de angústia, né? Vai se arrefecendo, ficando meio nublada, né? E se vai enfraquecendo diante da luta, né? Mas é possível lutar, né? Ainda que mais fracos, temos força ainda para lutar e voltar. Voltar, e existem várias formas, diante do ato de contrição, né, na missa, vários momentos, né, mas também se é aconselhado, e muitos aconselham, a própria confissão. Ainda que não seja pecado mortal, é recomendado também, né, apresentar os pecados veniais na confissão, porque a confissão também nos dá graças, né? Nos dá graça, nos dá força para lutar contra os pecados, né? E ter este empenho em lutar. Mas como vimos, o pecado mortal ele nos deixa fracos. Nós não podemos fazer. E como então alguém então sai dessa condição de pecado, né? Devemos entender que é sempre Deus que tem o primeiro passo. É Deus que vem a nós. É Deus que nos tira com a sua graça, né? Ele estende a sua mão e nós respondemos, né? Deus age sobrenaturalmente. E assim, neste responder saímos, como o filho pródigo sai. Mas não vemos a presença do Pai no lá, estendendo a mão, mas o fato dele se lembrar, tudo isso mostra esta graça que vem, que é suscitada de algum modo, né? E assim ele retorna, como ato desta força sobrenatural que acaba agindo para que ele possa ver este ato de bondade e retorno. E, principalmente, né? Como está esta realidade do pecado hoje, né? Como vemos, não só eu, mas toda a igreja, né? Como é que podemos ver diante das pessoas, da consciência? Isso é notável, próprio, né? Hoje não se tem consciência do pecado. É esta a grande verdade e a grande tristeza, né? Na primeira carta de São João, ele diz, no capítulo 1, versículo 8, se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que vemos com isso? Por vezes as pessoas colocam, nós somos pecadores e tal, mas... Esse mais, né? Ou seja, a pessoa não tem interesse.
Falta interesse, falta estudo, falta o querer da pessoa aprender e formar a consciência que é necessário, né? Já vemos, né? E reforço, né? A, a questão não é a ignorância pela ignorância, né? A ignorância é invencível, aquilo que eu não tenho condições, isso salva, mas a ignorância vencível, ela é culpável, né? Ela é culpável porque eu tenho dever de. Aquilo que eu tenho dever, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. E se eu estou enxertado, inserido em Cristo, se eu sou membro da igreja, eu tenho que conhecê-la, eu tenho que conhecer aquilo que o Senhor me diz, né? E por isso é necessário que eu conheça, que eu busque, que eu me empenhe. E aí, cabe a nós, né? Este estudo, este conhecimento, este interesse em querer salvar a minha vida, né? Deus nos dá a graça, nos dá as coisas, mas resta a nós corresponder. E parte desta correspondência se dá diante do interesse, da luta, do estudo, né? De fugir das ideologias, porque é outra coisa. As ideologias também vão causando este rebaixamento, né? Isso não é tanto assim, né? Pessoas que falam, a igreja tem que se modernizar, a igreja tem que entender, a igreja tem que se atualizar. A igreja tem 2000 anos. E tem coisas que são dadas por Deus, né? É Deus. Nós somos inseridos nele. E para querermos ser inseridos nele, devemos corresponder à vontade dele, não à nossa. Somos nós que devemos corresponder, dar uma resposta ao chamado dele. E o chamado dele é de correspondermos àquilo que ele nos ensina, que ele nos mostra pela sua igreja. E não assim, agora eu já que você me chama, então eu entro, mas as minhas condições têm que ser feitas. Então eu quero que seja feita a minha vontade. Não, né? Rezamos no Pai Nosso a vontade dele, na terra e no céu, né? Seja feita a tua, a de Deus, não a minha. Isso devemos entender, né? Tem que entrar em nós. Nós devemos buscar a Deus, né? E esta realidade vai nos definhando, né? Porque não só não sabemos o que é o pecado, quais são os pecados, mas vamos querendo distorcer as coisas por esse ato também de soberba, de certa forma, né? Então, isso vai maquiando as coisas, né? Então, para alguns, por exemplo, pecado é só matar e roubar. E alguns, até mesmo roubar, ainda, né, coloca não é tanto assim, né? Então vai afrouxando as coisas, né? E agora também, de certa forma, com pessoas, por exemplo, não, mas e se tal coisa, não sei o que, pode, né? Falando sobre o aborto. E não, né? É morte, né? Então, é necessário entender, é necessário conhecer e buscar a verdade, buscar a vida, ter este ato de correspondência, né? E não buscar simplesmente aquilo que é mais fácil para mim, né? Devemos buscar corresponder à vontade de Deus, né? E essa falta, e é isso que vemos, né? Essa falta de consciência, né? Essa falta de conhecimento culpável, né? Somos, por vezes, como Adão e Eva. Certa vez, né, um padre dizia numa homilia, né? Olha, Adão e Eva, né? Se Deus não parasse, até hoje estavam colocando a culpa no outro, né? Porque o fato de Adão e Eva, uma das consequências do pecado é não assumirmos a culpa. Ficamos colocando desculpas. É um desculpismo. Isso também se vê, por exemplo, na confissão, né? Então, o homem coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente. Se Deus não passasse por ali, dizia esse padre, a serpente ia colocar a culpa no esquilo, o esquilo ia colocar na lebre, a lebre no coelho, o coelho no passarinho, e aí é assim até hoje. Não, né? Não podemos ficar nesse, tu foi fulano, foi fulano. Não, devemos assumir. Eu quis, eu aceitei aquilo, né? E aprender a corresponder, assumir a culpa, né? Faz parte para irmos ao Senhor, né? Conhecermos os nossos atos, né? E é isso que vemos, né? E por vezes, um outro ato é que a falta da consciência vai fazendo com que vamos invertendo os valores, vamos fazendo trocas, barganhas com Deus, né? Mas eu fiz tal coisa de bom,
mas eu tô não sei o quê. Eu fiz isso, mas e aquilo? Então, como eu fiz algo bom, então Deus tem que, né? Como se eu pudesse negociar com Deus as coisas, né? Não, não, não fizemos nada, né? Não podemos, né? Temos essa dureza, dessa disposição interna de reconhecer que aquilo que somos, né? Não sabe reconhecer as suas dívidas para com Deus. E este ato de bondade dele vir ao nosso encontro. E por isso que, por vezes, tantos se alarmam quando se deparam com a vida dos santos, né? Porque os santos, eles se reconheciam como eram. São Carlos Acutis, né, agora, recentemente, é, declarado santo, né, diante da canonização, né, confessava semanalmente. Um jovem de 15 anos, né, que buscava ardentemente a confissão, buscava, né, estar sempre em estado de graça, né, reconhecia a sua pequenez. Santo Afonso, por vezes, uma confissão quase que diária, né? São João Maria Vianney, né, a sua vida de penitência, de oração, né, esse seu maior desejo era poder, né, chorar pelos seus pecados. E vemos São João Maria Vianney, a sua vida de santidade, de penitência, vemos isso nele, este ato de reconhecer aquilo que era, e tantos outros santos, Santa Teresa, e, enfim, todos os santos, este ato de reconhecimento. Eu não sou nada, eu sou necessitado. Era um ato da sua humildade, sim, né? Mas como dizia certa vez, o padre humilde é aquele que é de todos os homens o mais realista, né? É realista porque sabe da sua condição, da sua indignidade, e são indignos, sim, diante de Deus. Ninguém é digno diante de Deus. São, claro, muito mais piedosos, muito mais do que nós, mas são indignos e reconheciam isso e buscavam essa proximidade, né? Devemos também dar este passo, conhecer, reconhecer, entender o que é o pecado, né? E buscar isso, né? São João Paulo II dizia aos pastores no ano de 1983, e algo que fica hoje cada vez mais atual. Não tenhais medo de chamar os homens de hoje a realidades morais. Entre tantos males que afligem o mundo contemporâneo, o mais preocupante é constituído por um enfraquecimento do sentido do mal. E vemos isso, né? Este enfraquecimento desta realidade. Eu quero dizer o que é bem e o que é mal. Novamente retornando a Adão e Eva, né? Eu não sei, né? E aí você vai distorcendo esta perda da consciência que é crescente, né? E não se distingue mais o que é bem e o que é mal, né? Fica tudo numa ótica distorcida, né? A minha vontade, o meu querer, então eu vou dizendo o que é isso, o que é aquilo, se isso é bom, se isso é ruim, né? É um sentido utilitarista das coisas. Não, isso aqui pode porque aí, não, porque, né? Quase maquiavélico, né? E também esta esse desculpismo. Não, não, eu fiz isso porque eu sou autêntico. Não, não é autêntico, né? São José Maria dizia em um ponto de caminho, né? Eu sou assim porque é coisa do meu caráter, né? E ele respondia a este, né? Em caminho, não é coisa do seu caráter, é coisa da sua falta de caráter, né? Devemos entender isso. Devemos buscar ter empenho, né? Corresponder. E vemos o porquê de tudo isso, né? O porquê do pecado, o porquê dessa distorção, o porquê deste afastamento, desta falta de consciência. Porque o homem se afastou de Deus. E é isso que vamos vendo, né? Ao longo da história da igreja, ao longo da história de toda a humanidade, vemos que, primeiro, não começou negando a Deus, mas foram aos poucos. Primeiro, né, negam as pequenas coisas, depois negam a igreja, depois negam a Cristo, depois negam a Deus, vão se afastando, vão afrouxando as coisas, né? Este ato de fugir, este ato de buscar uma autonomia, esse querer mandar em si próprio,
né? Eu sou o dono de mim, eu mando em mim, eu faço a minha vontade, eu digo o que é bem, o que é mal, são as minhas regras, é o modo como eu quero, é como eu penso, né? Assim é como é quem eu sou, né? E assim vai se vendo, né? Esse, esse auto de escolha, eu faço isso, eu sou assim, eu sou este, né? É para isso que eu sirvo, eu me coloco assim, né? E tudo fica hoje diante do discurso do politicamente correto, porque não pode falar isso, não pode corrigir fulano, e assim vai se definhando as coisas, porque não se busca a verdade. É a minha verdade, né? Vai distorcendo. E assim busca-se, né, esta independência de Deus, esta independência de toda e qualquer autoridade, né? Da igreja, do país, né, do governo, dos pais, né? Vai buscando isso, né? Este independencialismo, né? E como podemos recuperar, né? Recuperar isso, né? Recuperar este, esta, este retorno a Deus, né? O padre Rafael de Moraes, no livro Por que Confessar-se, responde: seria preciso recuperar o sentido do pecado, começando por afastar no, as falsas noções do pecado que se desenvolvem quando a consciência moral está enfraquecida, né? É necessário afastar, né? Afastar as noções que vão distorcendo as coisas, né? Porque existe isso, né? Vai se colocando esta distorção aonde a verdade não diz, mas existe uma falsa que se instala, né? E a pessoa com isso vai tendo uma angústia, um sentimento de culpa, né? Acha que a confissão é um sentido mágico e tem este entristecimento culposo das coisas, né? E assim se vai buscando, né? Se assim se vai querendo ter, né, estas fugas, este querer as coisas, né? E por quê? Porque não se sabe o que é o pecado. E o que é o pecado, ele mesmo apresenta depois. A palavra pecado seria, no fundo, a expressão vazia, atrás do qual não se há de ver senão mecanismos psicológicos desviadores, que devem ser conduzidos à normalidade mediante um oportuno tratamento terapêutico, né? É esta que coloca-se a distorção, né? É uma questão psicológica. Isso que é o pecado, diante desta distorção. E não vê o que é pecado de verdade, né? Esta ferida na alma, aquilo que nos puxa para baixo, né? Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos tira a vida, né? Porque a vida é estar com o Senhor, né? E assim coloca-se esse sentimento culposo, né? Esta falta de equilíbrio, né? E às vezes não entendemos, né? Uma pessoa equilibrada tem alertas, porque a sua consciência ela alerta. Olha, isso aqui não tá certo, né? E isso não vai ser resolvido diante de um tratamento psicológico, mas diante daquilo que é próprio, a confissão, né? Mas quando se busca outros mecanismos, então vai, né, colocando este desviar, este distorcer. E assim se tem complexo de culpa, e assim se tem outras coisas que vão distorcendo a realidade, né? E assim se enfraquece a consciência, colocando tudo como, né, olha, é uma injustiça social, né, é um ato vitimista, né? E assim vai acontecendo certas distorções. E a pessoa não percebe as ações dela, que o pecado é uma ação do homem. É o homem que quer, que busca, que conhece e que age. Mas a pessoa não percebe isso. E assim devemos entender, né? Primeiro passo, né? Aquilo que Chesterton dizia na sua resposta à revista Times, quando lançou, né, uma enquete, né, para responderem o que há de errado no mundo, né? E a menor resposta
foi a de Chesterton, Eu, e que depois virou um livro, né? Devemos entender isso, né? Tem um pecado social? Sim, mas este pecado é fruto de muitos pecados pessoais, né? Devemos entender isso. Diz também, depois, comentando este mesmo sentido, o padre Rafael de Moraes trata-se dos pecados pessoalíssimos de quem gera ou favorece a iniquidade ou dela desfruta, de quem podemos fazer alguma coisa para evitar ou eliminar, ou pelo menos limitar certos males sociais. Deixa de fazê-los por preguiça, por medo e temerosa conveniência, com, por cumprimento, por cumplicidade disfarçada ou por indiferença, de quem procura escusar nas pertensas impossibilidades de mudar o mundo, ou ainda de que pretende esquivar-se ao cansaço, ao sacrifício, aduzindo a razões especiosas de ordem superior. Né? Nesse sentido, essas pessoas que vão distorcendo, né? Este esquivamento das coisas próprias. Devemos entender isso, né? O pecado é um ato do homem, que é livre para escolher, né? É um ato dele. Não, é um ato de decisão de cada um. E é preciso assumir. Entender e assumir. Né? Não ficar fugindo. Mas esta fuga de consciência, por vezes, ela vai nos distorcendo. E assim nós vamos não crescendo, mas afundando. É necessário conhecer, sair desta condição, parar de dar desculpas e aprender a assumir. Ter este ato próprio de quem faz as coisas, né? E saber corresponder à vontade de Deus. Os santos, eles fazem isso, né? Por vezes vemos alguns santos que mudaram de vida, Santo Agostinho, né, e tantos outros, que viram seus atos, assumiram o erro. Eu fiz isso, aprenderam a pedir perdão a Deus. Pediram perdão verdadeiramente a Deus e mudaram de vida. Por empenho, por força. Nós também podemos. Deus também nos dá esta graça desta mudança. Mas cabe a nós querer. Querer de verdade. Né? A Virgem Maria, vemos exatamente isso. Ela tem uma decisão. E essa é a sua grande diferença de Eva. Ela assume aquilo que fez. Ela assume, né, a sua decisão. Ela deu seu sim a Deus. Né? E este sim, ela não se esquiva. Né? Claro, a Virgem Maria não teve pecado. Né? Mas, diante daquilo que Deus lhe pedia, ela assumiu. Assumiu diante das alegrias da visitação, mas das dores na apresentação do templo, na cruz, ela assumiu a sua decisão inteiramente. Né? Por corresponder a Deus, por buscar o Senhor. Devemos aprender com ela, né? A assumir aquilo que fizemos de errado e pedir perdão, e assumir aquilo que queremos. Se queremos estar com Deus verdadeiramente, fugir disso, né? E aprender assim com a Virgem Maria, né? A esta correspondência, que ela possa sempre mais nos guiar a esta correspondência à verdade, a estar com Deus, né? Dando o nosso sim, assumindo este sim que devemos dar e buscar a cada dia. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.